O Lula é uma decepção, o falso amigo do Ocidente. A imagem do Lula com o europeu não tá nada bem, ao ponto do jornal Liberation dizer isso na capa, que o Lula é uma grande decepção e não é por falta de motivos. Vamos relembrar o que levou o europeu a isso, pelo menos os principais pontos, sendo que um deles eu até comecei do lado do Lula, uma raridade eu estar do lado do Lula, mas no começo do ano, em relação à guerra em Ucrânia, o discurso era levemente diferente, o suficiente para eu até me posicionar ao lado dele, onde ele buscava ali um ponto de neutralidade. Ele dizia que realmente no início, antes da guerra, puxa, os dois estavam errados ali, não tinha motivo, né? Aquele conflito, cada um tinha a sua razão ali e seu erro também, beleza. Até o momento que a Rússia invade a Ucrânia, ela perde a razão. Então a Rússia errou em invadir a Ucrânia. Então a partir do momento que ela invade, ela perde a razão. Mas mesmo assim, independente de quem tá certo e quem tá errado, vamos tentar parar com essa guerra. Beleza, um discurso correto. Ou seja, ele fala antes da guerra os dois estavam errados, eu também acho isso. O posicionamento da OTAN foi horrível, a Rússia também, enfim. Aí começa a briga, a Rússia perde a razão, mas puxa, vamos terminar essa guerra aí, vamos nos esforçar isso. Beleza, um discurso ali que há quem não concorde, há quem concorde, mas ele buscava ali a neutralidade do Brasil, não se posicionar em frente a nenhum lado, porque eu acho que o Brasil não tem a ver com essa guerra mesmo, eu acho correto, assim, poxa, vocês começaram aí, vocês que se virem aí nesse negócio, beleza, tranquilo. Aí ele começa insistentemente a falar dessa guerra, não tem o porquê ficar voltando esse tema, e cutuca, e cutuca, e cutuca, e cutuca, até que ele começa a mudar os termos do discurso, chegando a dizer que a decisão da guerra foi tomada por dois países. A partir daí ele se desvinculou do meu discurso aqui que eu concordava. Tá totalmente diferente, porque a guerra não foi tomada por dois países. A partir do momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela não perguntou à Rússia, vamos guerrear? Não, não foi decisão dos dois países, foi decisão da Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia. É muito diferente. O discurso inicial parece parecido com esse, mas na verdade é muito diferente, porque a partir do momento que a Rússia invade, ela perde a razão completamente. E isso aqui, a gente viu os portugueses ficando pé da vida, os europeus de modo geral, a gente viu lá, né, quando ele foi em Portugal, vaiando e pondo placas de bandeirinha de Ucrânia, caramba. Este discurso que ele fez aqui no 16/4 mudou a relação. Foi um balde de água fria para os europeus. Ele não precisava disso. Para que esse indivíduo fica pondo esse tema de volta à tona? Ficava naquele discurso do início, nem falava mais nisso. Falava, poxa, vamos ficar neutro aqui, né, tal. Para que ele tem que cutucar dessa forma, né? E aí até falar merda. E aí o que ele faz na sequência? Isso aqui é... Ele traz um ditador pro Brasil, né? E diz que a Venezuela é vítima de narrativa antidemocracia e autoritarismo. É esse tipo de pessoa, indivíduo aqui, que diz que tudo aquilo que a desgraceira que esse indivíduo da Venezuela fez é narrativa, é isso que ele fala, é ele que quer trazer a pele da fake news. Este indivíduo aí, ele quer dizer o que pode e o que não pode ser dito. Acha ok, né? A Rússia invadir a Ucrânia, praticamente foi isso que ele disse no último discurso, e depois aceita aqui o maior louvor, maior amizade, maior a proximidade aqui de um ditador da Venezuela, ao ponto de dizer que é narrativa tudo que é contra ele, né? E vamos lembrar que até pouco tempo o TSE proibia a associação de Lula a ditador da Venezuela, mas aí depois, agora pode, né? Então vai chegar nas eleições, na reeleição do Lula, aí o TSE não vai deixar associar, mas porra, não vou nem comentar como é que o Brasil tá, né? O TSE e esses órgãos aí, aquele careca lá, eles que dizem o que pode e o que não pode dizer agora, né? Porque, enfim, né? A imagem tá aí gravada, vídeo, cacete, a gente não pode dizer essa porra. É um caralho mesmo. E na Europa, o Lula é citado como hiperativo diplomaticamente, que multiplica viagens ao exterior, encontros com mais de 30 líderes, mais do que o Bolsonaro fez em 4 anos. Aí, né, tudo isso é para ajudar os pobres. Puxa, avião que ele quer um avião novo, agora prêmio aí, pô, aquele avião do Bolsonaro não dá, né? Hotéis de primeira linha, né? Pô, tudo com dinheiro público, tudo isso para ajudar os pobres. Calma, os pobres estão sendo muito beneficiados. Isso aí tudo é pro bem dos pobres, né? Mas ainda tem o europeu que ainda tem um pontinho de confiança. Vamos lá olhar aqui o discurso positivo também, para ser justo, né? Eles dizem assim: o ex-presidiário, quer dizer,
O ex-metalúrgico pôs fim aos 4 anos de pesadelo chamado Bolsonaro. 4 anos de desmatamento acelerado, polarização extrema, especialmente isolamento internacional para uma nação mais do que emergente. Só que o que acontece? O desmatamento, eu sei muito bem o que o primeiro mundo quer aqui com o Amazonas, né? Interesse, né? Então, é a reserva, isso aqui é a reserva de oportunidade deles do futuro. Tô bem ligado nisso. E é, isolamento internacional. Tô vendo, nossa, mas tá, ó que maravilha aqui a relação Brasil e Estados Unidos e Brasil e Europa. Maravilhoso. Fizeram o L, agora estão sentando em cima do L, que é bem, ó, pontudo aqui. E aí, só rindo mesmo, né? A única aproximação que esse governo fez foi com a ditadura, né? Com a Venezuela. Tá demorando para aparecer mais proximidade com outros países suspeitos, tipo Cuba, aqueles países ali também da América Central, tem uns paizinhos meio ruinzinho para fazer umas parcerias, né? Uns empréstimos que aí não recebe o dinheiro, aí põe a culpa no outro, né? Nunca é culpa do PT. Não, ele que empresta e não é culpa dele. É um absurdo esse negócio. Enfim, né? Aliás, eu não posso nem estar falando que a Venezuela é ditadura, porque se o doutor Máximo Unânime aqui, dono da verdade, falou que é narrativa, então, né, a piada da fake news está aí para pintar. Vai que eu sou preso por falar que a Venezuela é ditadura, né? Não pode. Então, assim, não é ditadura não, tá? É mentira, é narrativa isso. Você tá fazendo muita narrativa aí. Eu não sou não. Eu fui enganado aí por vocês, eu não sei de nada. E ele é tão cara de pau que ele veio aqui dizer que os europeus estão nervosos com a guerra, né? Então ele entende lá dos europeus estar nervosinho. Olha só como ele é, né? É irônico ainda por cima. Fala um monte de bobagem aí, passa a culpa para os outros. E tem inclusive a França, ele está dizendo aqui, ele está sendo criticado, né? Por conta do apoio à Rússia, obviamente, e a questão de dizer, né, que a Europa está dificultando muito o tratado com o Mercosul, e aí é culpa da Europa isso, e a Europa diz que o tratado aqui iria ser benéfico para o agronegócio no Brasil. Mas ele criticou tanto que era fácil que o Bolsonaro entrar em acordo com os europeus, e agora ele está aí com toda essa dificuldade. Por quê? Porque não é tão fácil assim. Os europeus, eles são uma economia que eles tendem a ter essa questão de fazer relações que sejam boas para eles também. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos também vão nessa linha, né? Os primeiros mundos, eles são o primeiro mundo exatamente por conta disso. Eles querem acordos vantajosos. E aí, quando o Bolsonaro fazia aquelas dificuldades, era por conta disso. E agora, o nosso amigo aqui achou que era só liberar o Amazonas lá, que ia ser tudo fácil. Não é fácil assim, meu amigo. Agora você tá aí. E ainda pior que você cria uma... Você tira o Amazonas, que era um problema que os europeus brigavam para pôr a Rússia aí a troco de nada, agora vai ter que ficar aí discutindo o mesmo acordo, né? Enfim, bora parar por aqui. Antes que vocês ficam me pondo na cabeça aí narrativas aí, que aí é tudo culpa de vocês, eu não sei de nada. Eu tô aprendendo com o PT aqui, tá? Um abraço.